Boa tarde. Olá. Vou chamar aqui a Ana. Oi. Oi, Ana. Boa Boa tarde. tarde. Tudo bem, Miriam? Gratidão por ter aceitado o convite. Obrigada, obrigada a você também pelo convite. Obrigada. E como é que tá aí na França? Tá frio? Tá calor? Então, tá muito quente, né? Teve uma onda de calor e agora, desde ontem, tá chovendo. Aqui tá E, sol, pleno é, inverno. Pleno julho, a gente tá com um veranico aqui. mas o verão aqui na Europa, por conta do aquecimento global, né? Eu acho que está cada vez mais difícil, porque não é um verão igual ao Brasil, é um verão seco. Tem pouca chuva, é muito seco. E aqui onde eu tô, não, mas assim, por exemplo, alguns lugares da Espanha, Portugal, às vezes dá 45 graus, né? E as pessoas aqui da Europa não estão assim habituadas com esse calor. Então, né, as pessoas assim mais idosas, aí tem muita gente que morre, né, por conta do calor. É sempre assim um pouco Estamos assim, né? problemático, né? Não tão Verdade. habituada. As Bom, coisas aqui não vamos foram começar. feitas para o calor, É igual no verdade. Brasil, né? Bom, seja muito bem-vinda, então. Nessa live hoje a gente vai estar falando sobre o Reiki, a sua simbologia, os processos de cura, e dar várias dicas também para as pessoas para ajudar a suportar, né, esses desafios dessa vida moderna, desconectada. Então, vou apresentar aqui a Ana. Então, Ana, é sempre um prazer estar batendo um papo com você. A Ana Brandão, ela é psicóloga, hipnóloga, facilitadora em constelação familiar, mestre em Reiki, entre outras tantas buscas, né, Ana? É, E a Ana foi ela que, durante a pandemia, ela me deu um presente, porque eu estava buscando o Reiki, e aí eu vi esse chamado, né, do Reiki, e fui fazer essa ferramenta maravilhosa com a Ana, e foi assim que eu conheci a Ana. E foi foi. assim um despertar para mim mesmo, né? Um despertar para minha essência, para essa jornada, para essa missão de alma. Então, Ana, eu queria que você falasse um pouco de como que foi essa ferramenta na sua vida, né? Como é que se apresentou o Reiki para você? Como é que foi esse chamado? O Reiki, Miriam, foi para mim também, veio para mim também como um presente, porque na época eu morava em Resende, né, aí perto de você, que é interessante que a gente tomou o contato e eu já estava aqui, né? A gente não teve contato enquanto a gente estava fisicamente perto. E eu atendia em Resende, em algumas clínicas, fazia trabalho já de psicóloga e com hipnose. E chegou um momento que eu me sentia assim muito cansada. Eu sentia muito cansaço, muito cansaço. Eu percebia que não era assim, a pessoa sentou e eu de forma consciente, quando a pessoa ia embora, pegava, era um processo muito inconsciente. Então, assim, o trabalho da psicologia clínica era um trabalho que me cansava muito. E para mim eu falava, meu Deus, eu gosto tanto, né, de fazer isso. E eu me lembro que eu trabalhava numa clínica e vinha muita gente com plano de saúde. Aí, às vezes, eram, sei lá, quantas pessoas num dia? 25 atendimentos num dia. Era uma coisa assim absurda. Aí, tá, vinha, atendia 20 pessoas num dia. Depois, eu precisava de 2, 3 dias. Eu ia lá para a floresta, né, de Itatiaia, fazer lá tomar banho para eu poder me sentir melhor. Aí voltava nos atendimentos a mesma coisa. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa aí que eu não estou entendendo. Porque até então
Miriam, eu nunca tinha estudado nada que não fosse da psicologia tradicional. Eu só tinha feito os estudos, né? Terapia cognitivo-comportamental, antes disso, havia estudado psicanálise, nada na área da espiritualidade ou das energias. Aí uma moça, até de Resende, falou assim: Ana, vai lá fazer o curso de Reiki, né? Porque isso daí você está absorvendo energeticamente, né? O que as pessoas estão te trazendo. E aí eu fui. Porque eu me lembro, ô Miriam, que às vezes a pessoa saía e era um peso em cima de mim, eu mal conseguia. Sabe aquela coisa, não, eu vou abrir a porta para você. Essa coisa do levantar, depois que a pessoa havia, né, contado ali a sua história, eu fazia assim, parecia que tinha uns 200 quilos assim, né? Era horrível. E aí uma amiga minha, uma psicóloga haitiana, ela falava assim, Ana, você vai ficar doente. Ela gritava assim, né? Ela falava, você vai ficar doente, o que você está fazendo? E aí eu falei, tá, eu não sei o que que é, eu não sabia, Miriam. Eu só fui ter esse encontro com as terapias energéticas, né, com esse outro tipo de conhecimento, foi justamente quando eu fui morar em Resende. Então eu acho que teve todo esse contato, né, com a natureza também, com a ajuda das pessoas e tudo. E foi maravilhoso. Quando eu estava fazendo o curso, eu falava assim, tá, mas o que isso vai me ajudar particularmente no que eu estou sentindo, né? Eu ficava com aqueles questionamentos. Aí tinha hora que eu falava igual o Pintinho, tô sentindo nada. A professora falando, tô sentindo nada. Aí eu me lembro, né, que na hora que foi fazer a iniciação, eu senti, né, o calor nas mãos, o calor vinha até aqui. E eu falei, bem, então isso funciona, né? Eu pensei, então isso funciona. E foi a partir daí. Então o reiki, ele foi para mim uma grande porta para o estudo dessa parte, né, tanto das terapias energéticas quanto da espiritualidade. Com Desculpa, certeza. chamar aqui. Com certeza. E o reiki, muitas pessoas acham que o reiki tem a ver com religião, que o reiki tem a ver com uma doutrina, né? Tem a ver com alguma seita, e não tem nada a ver, né? Então, Exatamente, explica um pouco é até livre. melhor, né? O reiki, o que significa a palavra reiki, da onde vem o reiki, e por que ele é tão potente, né? O reiki é, já é algo, né, do instinto do ser humano usar as mãos, assim, quando a gente está sentindo dor, né, a gente bota a mão com dor na barriga, na cólica, com dor na cabeça, a primeira coisa que a gente faz, né, quando alguém fala, ai, tô com dor de cabeça, acho que eu tô com febre, aí vem lá, bota a mão. Então, o próprio ser humano, ele já tem esse instinto, né, das mãos. O nenezinho, né, quando tá com dor de barriga, eu me lembro que quando eu era pequenininha, eu falava para minha mãe, né, apesar que minha mãe era da igreja evangélica, pequenininha, eu falava, mãe, olha aqui na minha barriga, mas eu acredito que é aquela coisa de botar a mão, né, o calor da mão ali onde tá doendo, né. O reiki, ele é muito simples, né, o rei significa energia vital, energia universal, energia do todo, energia do Criador, como a pessoa queira chamar de acordo com a vivência dela. E o que é a nossa própria energia, onde se chama Qi na medicina chinesa. Então, o reiki ele é a união dessas duas energias, né? E aí, quando a gente trabalha com reiki, isso ultrapassa, né, o nosso corpo e vem através das nossas mãos. Você sabe que eu vejo muito o reiki assim, como a gente um canal, e aí a gente recebe essa energia Exato, universal e a é. gente consegue, através das nossas mãos, né, tá canalizando essa energia para um objeto, para uma pessoa, para um animal. Comigo aconteceu uma coisa muito doida, porque eu fiz a iniciação do reiki, né, na época da pandemia, porque eu falei, nossa, eu preciso elevar a minha energia. A gente estava muito tempo fechado dentro de casa e passando por muitos desafios. Eu falei, não, eu preciso me cuidar mais, né? E aí, o que eu fiz?
eu comecei a fazer autoaplicação. Ali na autoaplicação, os 21 dias, quando você tem a iniciação, você começa a fazer aquilo, você começa já a sentir os benefícios praticamente imediatos. Eu tinha uma dor na base da minha coluna, e aí eu fui aplicando, e ali eu comecei já só com o primeiro símbolo, né? Uma iniciação simples, eu já comecei a sentir os benefícios. E aí aconteceu uma coisa muito doida. O meu gato foi envenenado. Aí eu cheguei a tratar ele, chamei o veterinário falou para mim, olha, eu acho que seu gato dessa noite não vai passar. Ele foi envenenado e não tem muito o que eu fazer. Eu vou dar esse medicamento para ele e você acompanha. E aí veio uma voz e falou assim para mim, aplica o reiki nele. E aí eu apliquei o reiki. E foi uma coisa tão incrível, mas tão incrível, Ana, porque quando eu estava aplicando o reiki nele, ele fez assim, ó. Eu falei, pronto, matei o gato agora, né? Agora ele partiu, foi o último suspiro. E aí, o que aconteceu? No outro dia, ele acordou totalmente revigorado. E aí depois eu fui estudar e fui descobrir que os gatos são verdadeiros reikianos, que eles transmutam as energias. Então, foi uma ferramenta, assim, que para ele, aquele suspiro foi assim, ai, que alívio, né? Ai, que lindo, gente. E Então, assim, os animais, eles amam tanto, tanto o reiki, né? Isso me emociona, porque eu amo os animais, eu tenho uma gatinha. E como que os animais têm essa sensibilidade, né? Impressionante. É impressionante. Quando eu faço atendimento aqui, ela vem ficar em cima da pessoa. Eu tenho que primeiro... A Cocote, inclusive, ela tá aqui, né? Ela tá aqui do meu lado, aqui no sofazinho. Todo mundo conhece a Cocote. Cocote é famosa. A Cocote é super famosinha da internet. Mais do que eu. Sabe, mas isso que é legal, porque essa energia, e aí quando eu vi a potência que é o reiki, eu falei, nossa, a gente precisa compartilhar mais essa ferramenta, né? Que faz esse trabalho, que você não precisa pensar em nada, né? Quando eu estou aplicando reiki em mim ou no animal, eu só deixo ali a energia ser canalizada e fazer o trabalho dela, porque é uma energia inteligente, né? É maravilhoso, é. E quando você está contando da base da coluna, teve uma vez eu fiz um atendimento na minha casa, mais ou menos um pouco antes da pandemia, eu atendia bastante em casa. E aí botei um anúncio no Facebook, aqui na França, aí veio um senhor. E aí um senhor de origem marroquina, um marroquino, alto e bem forte, porque ele era atleta de luta, de boxe, esse tipo, e bem forte. Aí ele deitou, quando deitou na maca, a maca é bem pequena, né? Era até pequena, né? A pessoa ultrapassou, e enquanto eu fazia o reiki, o primeiro pensamento que me veio era: será, né, que esse moço está sentindo alguma coisa? Porque olha o tamanho dele, imenso, né? Eu pensei, imenso, será que isso realmente vai fazer algum bem? Aí ele levantou normal, aí agradeceu, foi embora. Alguns dias depois, dias não, acho que um mês ou dois, ele passou, aí ele viu uma mensagem e falou assim: Ana, aquilo que você fez em mim, ele nem falou reiki, acho que ele não sabia o nome. Ele falou assim: aquilo que você fez em mim, você ensina? Aí eu falei: ensino. Aí marcamos para fazer o Reiki 1, ele veio. E aí ele me contou, ele não tinha falado isso na sessão, Miriam. Ele me contou que por conta do esporte, ele sentia muitas dores nos dois ombros. Nos dois ombros. Então ele disse que quando ele fez a sessão comigo, teve um ombro que ele não sentiu mais dor. Aí ele falou: um ombro, você me curou. Ele falou assim: um ombro, você me curou. Agora eu quero fazer o curso para você, para eu tentar me curar um outro. Eu achei tão engraçado. E foi assim, tão bonito esse encontro, porque depois ele me contou que ele era de uma família de homens curandeiros.
lá nas montanhas do Marrocos. E ele disse que desde o avô, o pai, quando as pessoas assim lá da comunidade, né, uma comunidade retirada lá no meio do deserto, estavam doentes, chamavam as pessoas da família dele, e homens. Aí eu achei assim tão bonito, né? Eu falei, bem, agora conversei muito sobre isso, né? Eu falei, agora com o rei que é a sua vez, né, de dar prosseguimento à sua a esse processo de cura, tanto com relação a você, o seu ombro, claro, mas para outras pessoas também, porque está com você. E foi muito bonito esse curso, esse encontro. E você também, eu fico pensando, gente, quantos encontros, né, que o Reiki me trouxe, quantas amizades, né? É lindo demais esse processo. O reiki, eu vejo muito ele como esse processo, né? É uma ferramenta fantástica, onde você pode ser o seu próprio mediador entre o céu e a terra, né? Então você pode fazer autoaplicação. O primeiro símbolo, eu acredito assim, que é um símbolo super simples de ser feito, que é o Shokurei, que todo mundo É. pode ser iniciado, né? E ele serve para tantas coisas. Às vezes, por exemplo, eu vou viajar. Aí eu vou dormir num hotel. Aí eu traço, chocurei lá na cama, no teto. Às vezes eu tô cansada. Eu traço, chocurei no banho, no chuveiro. Faço o banho seco quando eu estou muito carregada. Porque daí você começa a entender que você pode, você é um curador. Você tem Uhum. esse poder de cura. E quando você exerce esse poder, você vai ficando cada vez mais potente na sua essência, naquilo que é importante para Exatamente. você, né? E aí você vai sendo também um canalizador, um curador dos outros também, porque quem cura a si mesmo acaba curando o outro. E foi um presente como o rei que chegou para mim. Então eu sempre tive essa gratidão por você, justamente porque você trouxe essa ferramenta de forma gratuita na época da pandemia e muitas pessoas fizeram a iniciação. Eu lembro na minha turma tinha bastante gente. E Sim, assim, nossa, era foi muito doido. online. Eu fazia no Facebook, né? Você Pois foi no é. Facebook, eu já fazia no Zoom. Não, e você Na não época eu não tinha sabe Zoom, fazia no Facebook, era fazer no doido. Facebook. E o reiki, ele atua muito à distância. Você vê, você estava da França, né, iniciando reikianos do mundo inteiro. Do Tinha mundo gente de vários lugares ali, todo, né? do mundo inteiro, é. Tinha gente do mundo E foi inteiro. muito doido, sabe, Ana? Eu não te contei isso, mas na hora que você começou a fazer a iniciação, eu não estava sentindo nada também. Foi assim, foi muito legal, porque eu não estava sentindo nada. Aí você falou, agora cada um vai receber o símbolo, né? E aí eu deitei. Quando eu deitei, eu comecei a sentir também uma energia chegando pelo alto da minha cabeça e se acoplando no meu corpo. E eu comecei a sentir minhas mãos ficarem enormes, assim, e começou a sair energia das minhas mãos. Aí eu falei, nossa, o que é isso? Eu falei, porque assim, a gente imagina que a distância às vezes não tem a potência, né? Mas é Exato. fantástico. É É. fantástico. Quando meu pai faleceu, ele ficou internado no hospital, foi na época da pandemia também, e aí ele não morreu de Covid, mas foi sepse. E eu pude, da onde eu estava, eu pude fazer pelo meu pai, ele lá internado, dentro de uma UTI, eu não tinha acesso a ele, porque era pandemia, a gente não podia ir até a UTI, e eu fiquei mandando reiki para ele da onde eu estava. E aí eu mandava para ele, eu mandava para todo mundo que estava dentro daquela UTI, eu mandava para os médicos, para os enfermeiros, para todos aqueles seres que tanto estavam precisando dessa energia do reiki, para poderem cuidar também ali do meu pai e de todas as outras pessoas que estavam ali, né? Então, É. você vê a grandiosidade que é essa ferramenta que é o reiki. Aí É. eu queria que você falasse um pouco dessa iniciação, né? Porque você já iniciou tantas pessoas, como é que é o processo para Nossa, você? E para as pessoas saberem também que é um processo simples, não é nada sobrenatural, não. é um processo simples, é. É um processo simples e, como você falou, né, funciona à distância, porque a energia ela não conhece. E tem uma palavra que se fala muito no Reiki, que é a intenção, né? Então, por exemplo, quando eu vou
formar outros mestres, né, tem lá o passo a passo, que é um passo a passo tradicional do Reiki. Aí eu falo com a pessoa, olha, você faz primeiro o passo isso, né, para manter ali o respeito à tradição. Mas eu deixo claro para a pessoa, mas vamos supor, você esquece de assoprar a bola vermelha, vai no umbigo, desce, você esqueceu. Vai dizer que não funcionou? Claro que não, porque você está energeticamente ali ligado, né? Aquela pessoa com a intenção do seu coração de que isso funcione e a pessoa também. Então, assim, no meu ponto de vista, depois de ter feito esse trabalho, como no início, foi assim, como eu falei, foi no Facebook, eu não sabia o que era Zoom na época, né? Porque o Zoom foi, assim, hoje eu trabalho, mas foi depois, né, que eu fui vendo como era. E aí eu fazia pelo Facebook, eu já mandava ali o formulário, tinha o nome das pessoas, aí eu falava, fulano de tal, tá aí. Imagina, o primeiro dia tinha 80 pessoas. E eu fiquei fazendo até a noite, eu falava com as pessoas, né? Depois eu fui assim, refinando, né? Eu não faço mais esse processo um a um, eu já faço, né, como geral, como eu estou mandando assim, uma meditação, né? Faço ali para o conjunto. E é simples, né? Porque eu penso muito que é a intenção, eu falo isso muito com os alunos, não fica preso só ao que você aprende numa formação, no curso, segue o teu coração, segue o teu saber, né? Porque eu acredito assim, quando a pessoa ela desperta, né, aquela desejo, aquele conhecimento para aquela ferramenta, ela já sabe, ela já tem aquele saber dentro dela, ela está ali para reviver, não é? Ela está para, como é que é, como fala em português, alumiar, esqueci como se Iluminar. Iluminar. iluminar, é. Eu, às vezes, eu tô meio que trocando as palavras, né? Eu falo, às vezes, metade francês, eu crio palavras, meu marido fala, nossa, tá criando várias palavras. Eu falo, é. E ele traz isso, né? Então, assim, gente, não... Né? As pessoas, por exemplo, às vezes as pessoas falam, Ana, eu quero... Geralmente, quando as pessoas vêm, é mais para elas mesmo, né? Elas vêm, assim, com uma busca, como eu acho que foi o meu caso, como foi o teu caso, né? Primeiro vem com essa busca de melhorar alguma coisa nelas mesmo. E aí depois elas percebem, bem, agora eu posso expandir, né? Então percebem, já pratiquei em mim, eu posso expandir isso. E o importante é realmente a intenção, não tem contraindicação, né? Sim, o Não reiki tem serve nenhuma para tudo, né? contraindicação. O reiki ele serve para ansiedade, ele serve para doenças crônicas, ele serve para distúrbios, ele serve para uma série de coisas que Exatamente. as pessoas não sabem, né? Então ele serve, por Tratar exemplo, a casa, para né? limpar, Para para proteger, né? Para tudo tudo. E ele também serve para você enviar à distância, também serve para você fazer com quem está fazer perto de trabalho à você. distância. Né? Então, assim, hoje até o reiki ele faz parte, né, do SUS, das terapias complementares. Ele tem muitos hospitais que já trabalham com reiki para Tem, ajudar. O reiki ajuda muito no tratamento para ansiedade, nervosismo, principalmente para doenças que estão muito ligadas ao sistema imunológico, né, como o também. lúpus, as doenças autoimunes. Uhum. Por quê? Ele vai trabalhando, ele vai atuando na nossa energia vital. Então, ele vai ativando o nosso curador interno para que a gente vá ficando cada vez melhores dentro da nossa versão ali. Então, ele vai ampliando essa energia. Hoje eu vejo o reiki, ele traz muito assim, uma energia vital, às vezes que eu preciso, eu coloco ele no chá, eu coloco ele no alimento, por exemplo, eu vou almoçar fora, aí eu não sei como é que tá a comida, né? Se a comida tá boa, se não tá, eu coloco o símbolo do reiki ali, né? Então a gente pode estar utilizando ele, como você mesmo falou, você vai seguindo a sua intuição, você vai seguindo o seu caminho interno e você vai tendo uma ferramenta muito completa que é o reiki. Só que assim, como ela é uma ferramenta invisível, né? Não dá pra gente comprovar, digamos assim, né? Materialmente o que ela faz,
ela é muito individual. Tem pessoas que ela pode operar milagres e às vezes tem pessoas que ele pode ficar ali num processo latente também, e ele pode atuar depois, né? Eu tenho várias experiências com reiki assim, fantásticas. No dia que o pai da minha amiga faleceu, ela mandou mensagem para mim, ela perguntou se eu podia mandar um reiki para ele. E eu mandei. E foi incrível, porque assim, eu nunca tinha mandado reiki para um ser que não estava mais aqui nesse planeta, ele já tinha feito a passagem. E eu vi tanta luz, mas eu vi tanta luz naquele envio de reiki, mas tanta luz, que eu falei, nossa, ele foi para um lugar realmente muito melhor, porque era um lugar muito lindo que ele estava. E o reiki, ele me transportou para aquele lugar. Eu não pedi nada, eu só estava ali canalizando, né? E aí eu falei, meu Deus, aí você começa a olhar que tem tantas coisas que a gente não vê, mas que estão aí, que são reais, né? E às vezes a gente, quando é guiado por esse caminho do coração, né, que a gente deixa a nossa intuição, o nosso coração, o nosso amor transbordar naquele caminho, é maravilhoso. Porque aí ele vem e mostra para você, às vezes, uma coisa que você está ali nem esperando que aquilo aconteça. Você fala assim, eu acho que não vai, né? Ele não vai receber, ele está lá do outro lado, né? Mas aquela luz de volta, eu entendi que gratidão, eu recebi o reiki aqui, tá te mandando de volta essa energia maravilhosa. E eu recebi de volta uma coisa linda, sabe? Então é um presente também ao mesmo tempo, né? Que você está enviando, você também está recebendo, né? Ah lá, alguém respondeu aqui, oi minha amiga, eu preciso de um hoje, estou no chão. O reiki também, você pode também estar colocando o seu nome, né? Como a Freita Júnior colocou aqui, que você pode colocar o seu nome num grupo de reiki. Toda semana existem grupos de reiki que só enviam reiki para as pessoas, né? Eu tive até um grupo de reiki uma época. Sim, sim. É assim, o Miriam, e o mais assim lindo que eu acho que a pessoa ela não tem essa, às vezes as pessoas acham que a pessoa ela vai fazer um nível 1. O nível 1 do Reiki, porque são 4 níveis. A pessoa ela não precisa ser terapeuta, ela não precisa ter estudo, ela não precisa entender nada de terapia, né? Então eu acho isso muito bonito, que qualquer pessoa, mesmo que não seja qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha nenhuma intenção de ser terapeuta, né? Ela pode fazer o reiki, ela pode ser, como você falou, ela mesma, fazer ali para ela, né? Para as coisas dela, para casa, para o trabalho, para a família, para os animais, para as plantas, sem nenhuma intenção dela ser uma terapeuta. Então, assim, é para todos, né? Crianças Eu fico também. imaginando se o mundo inteiro fosse reikiano. Existe autoaplicação, já pode, Rejane. A Rejane também fez comigo, eu acho, lá no grupo do Reiki gratuito. É minha amiga também. A partir do nível 1, você já aprende várias técnicas, né? Você nem precisa trabalhar com isso. Então, assim, é muito libertador. Você, por exemplo, né, diante de uma situação, você sabe, e eu falo isso muito para as minhas alunas, que tanto para alunas e também do grupo que eu tenho de terapêutico, a pessoa ela quer mudar alguma coisa na vida dela, né? Todos nós queremos mudar alguma coisa na nossa vida, certo? A gente está sempre buscando algo, a gente sempre busca melhorar. E a pergunta é, o grande ponto de interrogação, a tua energia, ela está condizente com a mudança que você quer para a tua vida? Essa é a pergunta. E aí, grande parte das pessoas dizem que não. Como que a pessoa vai fazer para dar um boost na energia dela? Entende? Então, eu ensino o reiki, até no grupo terapêutico que eu coloco o reiki para as pessoas praticarem, né? Fazerem ali a autoaplicação,
porque querem, aí excelente pergunta, querem mudança, mas a energia ela não está ali no nível vibracional da mudança. Então, a primeira coisa, trabalha a tua energia. A primeira coisa para mudar qualquer coisa na vida Sim. é trabalhar a energia vital, entende? Porque a gente tem, né, os centros energéticos, a gente tem os chakras, a gente tem os corpos, né, o corpo emocional, o corpo mental. E realmente, viver aqui na Terra é desafiador. Eu não conheço uma pessoa que fala que é fácil viver aqui. Eu, pelo menos, eu não conheço ninguém. Se você conhecer, você me fala, porque eu quero Não conhecer conheço, essa pessoa. não. Já me mudei, né? Já me mudei, eu já me mudei É, até de país para buscar essa facilidade, não achei facilidade. Eu não achei, não não. tem, né? Todos os lugares vão ter seus prós e contras, todos os relacionamentos, né? A vida de casada, a vida de solteira, a vida de mãe, a vida de esposa, a vida de namorada, a vida de mulher solteira. Então, quer dizer, e a vida do homem também. Então, tudo tem os seus desafios. A questão é, né, que eu aprendi, não importa o que a vida faz com você, mas o que você faz com o que a vida está fazendo com você. E aí o reiki, ele ajuda a gente a fazer essas limpezas de pensamentos, essas Uhum. formas, pensamento que a gente cria ao redor de nós. Porque nem sempre a gente está alta vibe, né? Nem sempre a gente está com a vibração boa. E a Claro que não, vida, né? né? E a vida ela vai acontecer quando a gente. Você pode ver, quando a gente está amando, quando a gente está feliz, tem uma tendência a vida andar. E quando a gente fica reclamando, quando a gente fica resmungando, a vida dá uma travada, a vida vai baixando, a gente baixa a nossa vibração, a gente acaba ficando doente. Então eu vejo muito que o reiki ele ajuda a gente a manter essa vibração, e É, limpando os chakras e aumentando esse sistema vibracional, que nós somos humanos, então a gente é dual. A gente não consegue ficar ali equilibrado, bonitinho ali, direitinho, sabe? Totalmente positive vibe, né? A gente tem esses desafios que fazem a gente baixar a vibração, não tem jeito. E aí a gente tem essa ferramenta do Reiki, que é uma ferramenta gratuita, né? Que muita gente também envia de forma gratuita e você pode aplicar de forma gratuita. Você não precisa pagar nada para aplicar Reiki em você. Isso é maravilhoso, né? exatamente. Eu acho isso fantástico. Exatamente. Então, essa questão que qualquer pessoa, né, pode aprender ou qualquer pessoa pode receber, desde que ela queira, né, desde que ela autorize, isso realmente é muito bom. E eu fico pensando, gente, eu fui, por exemplo, né? Eu, quando eu conheci o Reiki, que foi em Resende, não sei quantos anos, mas deve ser uns 10 anos, né? Você vê, eu fui atrás de uma coisa, né? Eu fui assim atrás de a, a minha a minha expectativa nem era uma expectativa grande, era uma expectativa bem pequena, né? Eu só não queria mais me sentir tão cansada nos meus atendimentos. E a quantidade assim de presentes, né, que isso me trouxe, assim, é ilimitado. Mas eu penso também, Miriam, que a pessoa ela precisa ter esse compromisso também, né? Como você falou, os desafios eles existem para todo mundo, né? Os desafios estão aí para todo mundo. E às vezes a pessoa ela tá ali naquela, né, reclamando, se queixando da vida, né? Não tem, ok, né? Vez ou outra eu reclamo também, eu me queixo, depois eu falo, ai gente, vamos mudar. A gente também, né? A gente se pega também, Somos mas humanos, né? somos humanos, a gente se pega. Mas o reiki é algo assim que eu percebo que é para usar. Porque assim como você fez, imagina quantas pessoas, né, também fizeram e depois falaram, né, eu fiz e eu não pratiquei, eu fiz e eu esqueci, eu fiz, nananana. Sabe? Eu falo, gente, a pessoa, né, tá ali, né, com tudo, né, tem essa possibilidade dessa ferramenta, desse conhecimento. Eu fico pensando o que falta, né, para a pessoa praticar. Disciplina. Disciplina.
disciplina, né? Ali a perseverança, você está entendendo? Resiliência. Eu acho que a gente tem que ter muito, acho que a gente tem que ter assim um compromisso. Quando a gente faz esse tipo de compromisso, é um compromisso com a gente mesmo, né? É um compromisso, a gente faz compromisso com um monte de gente. A gente faz, né? Tanto compromisso que a gente faz na nossa vida com todo mundo, e às vezes a gente se coloca lá em último lugar na nossa lista de compromissos, né? Então, assim, a utilização do reiki na nossa prática diária é um compromisso, mas é um compromisso com a gente mesmo, não é mais com ninguém, né? Sim, é você entender que a sua saúde, o seu bem-estar, a sua felicidade, a sua paz, na verdade, só depende de você, né? De mais ninguém, né? E quando a gente coloca isso na mão do outro, a gente está colocando uma responsabilidade que não é do outro. E não vai ser, porque às vezes a gente fica esperando que o outro venha fazer a gente feliz, que o outro venha fazer tal coisa, e não vai fazer. E quando você entende que você pode usar essa inteligência universal, esse reiki, que é essa energia universal, e você colocar ela ali dentro e trabalhando o seu ser para a sua melhoria, você não vai melhorar só o seu físico, você vai melhorar o seu energético, o seu Seu espiritual, o energético, seu mental, o seu mental, psicológico. é, E aí você vai começar a entender o que é realmente essa ferramenta que é o reiki. E a gente entende que, assim, quando o reiki ele chega para a gente aqui no mundo, ele é enviado por seres que estão à frente da gente, porque, né, você pode até contar um pouco sobre isso. Eu já até li muito em alguns livros, né, que o primeiro reikiano, né, foi o Mestre Jesus, né, que ele já atuava com essa imposição das mãos. E essa energia curadora que a gente tem nas mãos, todo mundo tem. A gente só vai todo mundo potencializá-la com o tem, reiki, né? todo mundo tem, inclusive, né, no primeiro nível do reiki, o que a gente aprende é que nós temos esse dom, né? Nós já nascemos com o dom de canalizar a energia universal e trabalhar com isso. Todo mundo tem, mas aí o que que acontece, né? Devido ao nosso tipo, né, de criação, julgamento, as críticas, o nosso estilo de vida, tudo, né? Então esse canal ele fica entupido. Então, quando se faz a iniciação, a gente trabalha, né, de forma a limpar esse canal. E aí o processo permanece após os 21 dias, né? E após o trabalho dessa pessoa. Então, todo mundo tem essa. Né? Você pode ver, eu já iniciei bastante mães, né, com crianças pequenas e eu vejo as crianças como é natural, é impressionante. É impressionante, assim, elas me contam as coisas, né, da naturalidade que quando a criança vê elas fazendo reiki, né, e fala assim, mãe, faz reiki aqui, mamãe, no canto dessa casa. Eu falo, meu Deus, ali naquele canto daquela casa tinha alguma coisa. Ela falou, Ana, a criança vai lá, me puxa, aponta assim o dedo, né? Aonde eu tenho que ir, aonde eu tenho que fazer. E a naturalidade. E quando a gente cresce, né, a gente perde isso, essa espontaneidade, esse saber que já é tão que a gente já nasce com isso. Essa Tanto é que conexão, né? Essa essa conexão, conexão, né? tanto É, a é que o antroposofia símbolo do explica reiki isso, né? é, Porque, tanto é que o assim, quando a símbolo do gente reiki é o vem para esse bambu, né? planeta, quando a gente vem para esse planeta, a gente está muito perto daquela energia da onde a gente veio. Então, a gente está mais aberto, a gente está com É chakras mais mais aberto, abertos, a gente tem mais conexão. não E a tem gente vai essa crescendo, a divisão, gente... não tem divisão, Exatamente. não Aí a gente existe. cresce e vai bloqueando essa conexão com o mundo, né? Com o mundo espiritual, com o mundo energético. Quando a gente é criança, tudo é mais simples. A gente vive o agora, a gente está com, né, a energia etérica muito aflorada,
a gente está vivo, com uma energia vital, né? E aí depois parece que a gente vai envelhecendo, a gente vai baixando a nossa energia, a gente vai ficando... E aí o reiki, Exato. ele ajuda. Vai ficando pesado. É muita coisa na mochilinha, né? Na mochila, na bolsa, na mala, a gente vai carregando tudo. Exatamente. E o reiki, ele tem um lado, né, que eu acho maravilhoso, né? Até, por exemplo, como eu sou psicóloga, né? Tem essa questão do ensinamento. Você aprende a meditar, a prática da meditação. Você aprende só por hoje. O que é só por hoje? É o centramento, né? É você não está nem no passado e nem no futuro. Você está com o seu pé no aqui e agora, né? Tem os 5 princípios do Reiki. Mas Só fala por deles, hoje. eles são maravilhosos, são maravilhosos. Assim, porque daí qualquer pessoa pode fazer, até quem não é reikiano. Se já seguir os 5 princípios, a pessoa já vai estar assim. Qualquer pessoa. E às vezes eu ensino, né, até algumas coisas para os meus clientes de psicologia. Eu ensino, né, fazer meditação gachô, exercício do centramento. Aí eu falo só por hoje, aí eu falo qual é e eu falo para a pessoa, você pode criar também o seu só por hoje. O que você quer dizer só por hoje? Só por hoje eu me sinto confiante. Aí a pessoa inventa lá, né, o que para ela tem sentido, é só por hoje. Aí a gente faz centramento. Então, assim, tem tantas coisas, né, que a gente... Porque o reiki, ele vai ajudar, né, tanto no teu... Na tua parte espiritual, como na tua parte mental, na tua parte, né, física. Então, assim, é completo. Isso que, né, que as pessoas precisam perceber que é completo. Fala dos 5 princípios do reiki, então. É só por hoje? Como é que é Só por mesmo? hoje não sinto raiva, só por hoje não me preocupo, só por hoje sou grata, só por hoje trabalho honestamente e só por hoje respeito todos os seres vivos. Perfeito. Só por Não usava hoje. mais Aí nada. a pessoa fala, e amanhã? Fala, amanhã você fala de novo, só por hoje. Porque a gente não pode se comprometer com amanhã, né? Quando você fala assim, olha, todo dia você vai falar assim, todo dia você faz isso, a pessoa fala, nossa, eu não vou conseguir fazer todo dia. Então é isso. É o só por Mas dá hoje. para fazer, né? E fala um pouquinho como que o reiki foi trazido, né, pelo Mikao, o Shui, é assim que fala Zui, mesmo? o mestre Mikao Zui, ele era budista, várias gerações de budismo zen, né? Então, assim, ele subiu ao Monte Kurama para poder buscar ali algumas respostas, porque ele era muito estudioso, né? Então ele estudava filosofia, o material que tinha naquela época, e ele se interessava muito nas doenças e nas curas para as doenças. Então, uma vez em seus estudos, ele teve acesso aos símbolos. E ele teve acesso aos símbolos, mas ele não sabia como ativar para que os símbolos funcionassem. Então, ele foi nesse período, durante 21 dias lá no Japão, que o Monte Kurama é um monte sagrado, onde as pessoas vão fazer trabalho meditativo, jejum. E lá, após o 21º dia, ele recebeu essa informação de como utilizar os símbolos e como fazer com que esse símbolo ativasse. Então, a partir daí, ele começou a utilizar o reiki ele se tornou muito conhecido após uma catástrofe que teve no Japão, e foram muitas cidades afetadas e muitas pessoas morreram. E o mestre Mikao Zui, ele percorria
às cidades, né, para fazer ali o reiki. E o interessante é que dizem que o reiki que o Mikao Usui utilizava, a forma dele utilizar essa energia era uma forma totalmente diferente na qual nós aprendemos. Ele fazia totalmente intuitivo, ele fazia com sopro, ele fazia com óleos. Então, esse reiki que na qual nós fazemos, né, assim, utilizando os chakras, o conhecimento dos chakras, foi um discípulo dele que era médico. Então, ele fez ali o estudo de como isso poderia ser criar ali um método onde outras pessoas pudessem aprender isso. E foi daí que surgiu, foi daí que surgiu foi crescendo, né, o reiki. E aí a mestre Hayao Takata, que foi a que levou o reiki, né, para os Estados Unidos, para o Havaí, depois para os Estados Unidos. Foi uma mulher. Então, ela ouviu, essa mulher, ela ouviu ali enquanto ela estava para ser operada, que ela não precisava realizar aquela operação. E aí ela contou para o médico. Aí o médico falou, olha, tem uma clínica lá no Japão, onde as pessoas, né, é um outro tipo de tratamento. Aí ela foi até o Japão, na clínica do mestre Shilio, Sujiro Hayashi, Hayashi, um nome assim, primeiro nome eu esqueci. E aí ela se cuidou durante 2 meses, dizem que só com reiki. E ela foi curada. Aí quando ela retornou ao Havaí, ela sentiu de aprender para poder expandir, para levar para o Ocidente. Então foi uma mulher que trouxe o reiki. Que maravilhoso, né? E É, é interessante a gente ouvir, porque são muitas curas, né? São muitas formas de muitas. você estar tendo acesso a essa medicina, que É, hoje eu vejo isso, né? Como yoga terapeuta, como terapeuta holística, escritora, e buscando tantas ferramentas. Inclusive, eu cito o Reiki no meu livro, porque ele foi uma ferramenta, e ele é uma ferramenta tão potente para mim, tão maravilhosa, potente. que eu falei, não, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, porque É às vezes ele se potente e é perde, né? fácil, né, Miriam? É potente e é fácil. E, ao mesmo tempo, eu percebo que é potente, é fácil e todo mundo pode aprender. Todo Né? mundo. Porque a questão não é aprender, foi o que você falou, né? É reaprender, despertar o que você já conhece. Então, o reiki, ele te traz, né, uma lembrança do teu estado natural, porque isso é o natural, você canalizar a energia, você trabalhar com essa energia, né? É o estado natural de qualquer pessoa. Então, o reiki, ele te leva ali ao teu original. Vamos fazer um exercício aqui, então, para quem está aqui, trazer um presente para essas pessoas, de uma ativação. Aí eu faço aqui, você faz aí. Quem for assistindo a live, depois for assistir, também vai receber um pouquinho dessa energia, né? Só para sentir um pouquinho o que é essa energia universal, né? Então, a gente fecha os olhos, a gente abre esse espaço de conexão interna. A gente começa a sentir esse ser divino, né, que habita o nosso ser, e a gente se abre para esse canal de energia vital, dessa energia universal. E a gente inspira e exala, vibrando aqui nessa energia de luz, sentindo todo o nosso ser invadido, permeado por essa energia que vai escaneando cada célula do nosso corpo, trazendo equilíbrio, paz, amor, harmonia, saúde.
e energia vital. A gente inspira e exala nesse sentimento, invocando, se abrindo do rei. Sentindo a vibração do nosso corpo ser equilibrado, nos sentindo energizados, completos. Inspira e exala, agradecendo a presença dessa energia curadora. Que a gente possa levar essa energia para o resto do nosso dia, para nossa semana, recebendo as bênçãos da energia universal, ativando o nosso curador, para que a gente coloque agora na nossa mente, na nossa tela mental, um pedido para essa energia. Não pode ser cura, pode ser enviar para alguém também nesse momento, sempre tendo a permissão dessa pessoa. A gente se envolve nessa luz de bênçãos, de alegria. Gratidão, gratidão, Ana. Muito obrigada, gratidão. Para as pessoas sentirem só um pouquinho, né? Pedindo essa intervenção aqui dessa luz divina, né? Que é acessível a todos nós, né? Independentemente de credo, de religião, de cultura. Ela é o universo. O universo também faz parte. Muito obrigada a todos que assistiram também, que participaram. Gratidão. E quem quiser conhecer mais um pouco o trabalho da Ana e quiser também se tornar um terapeuta reikiano ou quer só aprender sobre o reiki, sobre essas ferramentas, deixa aí o seu contato, Ana, é Ana Brandão Terapia, com Ana Brandão tracinho underline terapia. E quem está assistindo também, né, que aqui do meu público, também adiciona ao canal da Miriam também, que tem muitas informações sobre despertar da consciência, meditações. É isso. A gente precisa, né, Miriam? Foi muito gostoso. Ó. Tá falando que estou até arrepiada, Elaine, aqui. É isso aí, ó. Ela estava pedindo reiki, ó. Você pode pedir. É só pedir. Peça e receberás. Exatamente. Ana, muita gratidão por ter aceitado esse convite. Obrigada e a live vai também, Miriam. Obrigada pela disposição de fazer horário alternativo, né? Também. Aqui são 5 horas na frente e eu já tentei fazer live depois trabalho no horário do Brasil e, meu Deus do céu, para mim eu passo uma quase dormindo, né? Não dá. Porque aí aqui 8 horas, aí é 1h da manhã, né? Eu estava fazendo cálculo, eu falei, não dá. Mas não tem problema, o importante é a gente deixar aqui no canal, né, disponível, e vai ficar disponível também em outros canais, e aí as pessoas vão chegando, quem tem que chegar, e tá lindo, foi maravilhoso. Exatamente. Quem tiver que ouvir vai se conectar. Isso aí. Um beijo grande. Obrigada. Beijo também, Miriam. Muito obrigada. Gratidão a todos. Beijo grande. Tchau. Tchau.